Tá a fim de fazer uma fezinha e ganhar até R$ 100 de bônus utilizando o nosso cupom FBOTECO? KTO.com. Acessa, link aqui embaixo na descrição. O Paulo Autuori chegou no São Paulo em 2005, eu só jogo no 4-4-2. Só que o time tava armado no 3-5-2. Tava armado. E ele tentou mudar. Fomos campeão da Libertadores, no 3-5-2. Aí depois, com o tempo, no Brasileiro ele tentou mudar. 2 linhas de 4, isso, aquilo, não deu certo. Por quê? A característica dos jogadores que a gente tinha, Cicinho de um lado, Júnior, um meia, aberto do outro, Danilo e tal, era armado pro 3-5-2. Ele se adaptou ao 3-5-2, a gente foi campeão mundial. Assim. O jogador, vocês chegavam nele e falavam? Tinha essa abertura, ô professor, vamos mudar aí, não tá legal, vamos voltar. Tem, né? Alguns tem, né? Eu, Juvenil Zaça... Mas os caras faziam isso naquele elenco? O Rogério me escalou. Nas oitavas de final contra o Palmeiras, né? O jogo que a gente tava falando em off aqui do gol do Cicinho, sim. Porque o Palmeiras jogava com 2 meias e um atacante. Jogava o Marcinho e o Juninho Paulista e o Washington de atacante. Daí ele falou pro Paulo, não tem sentido a gente jogar com 3 zagueiros para marcar um atacante. Tira um zagueiro, coloca o Renan, daí o Renan e o Josué, eles marcam, cada um marca o Marcinho e o Juninho, vice-versa, dá uma liberdadezinha pro Mineiro, e a gente com 2 zagueiros, eles se viram com o Washington. Um marca, o outro sobra. Foi isso que aconteceu. Nos 2 jogos, por algumas rádios, eu fui escolhido melhor em campo. Caralho, o Rogério Ceni, velho. Nesta época. O Rogério puta visão. Sempre. Caramba, cara. Ele muitas vezes... Tem aquela grande história do Aloysio e do Borges, que o Rogério escala um dos dois, não sei se era o Aloysio ou se era o Borges, que era o Muricy o técnico, eu já vi o Muricy contar. O Rogério chega e fala, professor, na verdade quem tem que jogar e o Muricy vai e muda, mano. O tamanho do cara é impressionante. É exatamente isso que eu ia falar. O cara Paulo Autuori para não, verdade, Rogério, vou colocar o Renan. Tá ali, foda, velho, muito foda. Quando eu cheguei no CT na segunda-feira, o jogo era na quarta noite, a gente ia treinar na segunda tarde, já ia concentrar pro jogo de quarta. Aí quando eu cheguei no vestiário, eu chegava muito cedo, ele mais cedo ainda. Aí quando eu entrei no vestiário, ele falou, você vai jogar quarta. E nessa época eu não tava jogando muito. Ia pra todo jogo, ficava sempre no banco, entrava em alguns tal. Fazia um tempinho já que eu não jogava. Daí eu falei, Rogério, não, eu já conversei com o Paulo, porque o Palmeiras joga assim, assim, assado. Então ele me falou antes do Paulo. Aí quando chegou no treino, o Paulo foi armar comigo no time titular. Olha só. Além de goleiro, ele era um auxiliar técnico ali. Sim, ali dentro do campo, muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, eu mais reparava no que o Rogério falava do que propriamente o treinador. Caralho. Eu lembro que teve até uma entreveira do Rogério com o Ney Franco em 2012, por causa do né? Cícero. Por causa do Cícero, Um jogo da Sul-Americana. E uma oportunidade também por causa do Lucas, né? Que o Ney Franco posicionava o Lucas numa posição ali que o Rogério não concordava Mas isso tudo por causa do tamanho dele, né? Por causa da moral dele, né? Você acha que ele não deu aquela deslanchada ainda como treinador, tipo, de virar o principal técnico brasileiro hoje? Porque ele surgiu ali no Fortaleza muito bem, depois foi pro Flamengo, São Paulo 2 passagens, mas ficou meio que... O que o Fortaleza é hoje passa muito pelo Sim, o presidente mesmo disse. Né? CT, passa muito estrutura. pelo início do Rogério. Sim. Mudança de mentalidade, mudança do espaço físico do CT e tal, passa muito por aquele início ali do Rogério. Cara, é difícil falar assim. São momentos. Eu nunca trabalhei com o Rogério ele como treinador. Ele foi meu companheiro, né? Jogador, mas também uma espécie de treinador ao mesmo tempo. Também tinha muito desse papel de liderança. Como jogador, não joguei com nenhum parecido com o Rogério na questão liderança, na questão, profissional, de excelência, mas nem perto. Quem pudesse um dia chegar era o Lugano. Do contrário, mano. Rogério, ele vivia o São Paulo de uma forma que eu nunca vi ninguém viver em nenhum dos clubes que eu joguei.
O pessoal fala muito do lido dele com os jogadores, né? Então, a Que impressão, ele ainda dá uma patinada nesse a impressão sentido, que eu tenho assim. é um pouco isso, né? Que ele espera dos seus comandados hoje que façam, mesmo muito parecido com o que eu falei a respeito do Ricardinho, Uhum. que tenham uma atitude profissional que ele tinha. Mas Ah, aí, se um cara chegasse, minha dúvida é: se ele encontrasse um Rogério no time que ele treina, que chegasse pra ele e disse assim, ó, escala um e escala outro, como que ele ia lidar com isso? Com o cara fazendo o que ele fazia com outros treinadores. Eu não sei como ele daria. né, sinceramente, também não sei se ele daria essa abertura. Sinceramente, acho que ele ouviria. Você acha que ele ouviria? Acho que ele ouviria. Sinceramente, acho que ele ouviria. Mas se mudaria, é uma outra história. Até aí já é uma outra história, entendeu? Teria que ser um jogador com muita moral, com muito conhecimento tático, que é a coisa que ele tinha, tem, e tinha muita, para você ouvir a opinião do cara. Certo ou não?